Quando as outras pessoas falam, você tá engordando, nossa, olha lá, ela fez várias. Pô, depois de ter chegado lá, de ter emagrecido, aquela sensação de engordar de novo é pior do que quando a gente tava com obesidade a primeira vez, não é mesmo? Mas tá tudo aqui. Você que tiver que dar uma única cartada contra o reganho, eu vou te falar o seguinte: blinde a sua mente. Olá, meu nome é Carla Coelho, eu sou nutricionista formada há 33 anos pelo UFRJ, sou especializada no atendimento de pacientes bariatricadas, principalmente em relação a emagrecimento e reganho de peso. Seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Fora Reganho. O episódio de hoje vai ser como blindar a sua mente para vencer o reganho facilmente. Fique comigo até o final que você vai adorar e tem coisas que você nunca imaginou que poderiam estar te ajudando. Agora imagine você vencendo o seu reganho. Sinta essa sensação. Como é que é você voltar para o corpo que você estava, entrar nas suas roupas, né? Aquela sensação de que você não perdeu a sua body, você vê a balança descendo novamente, né? Em vez dela parar de aumentar, ela começar a baixar. Isso, essa sensação que eu quero, tá? É a sensação de que? De estar virando o jogo. E é possível, tá? Mas o mais importante do que a dieta, né? O que você vai seguir é a sua mentalidade, gente. O segredo tá aqui. Se é uma mente de vencedor ou se a gente tá numa mente derrotada, tá? Se você tiver que dar uma única cartada contra o reganho, eu vou te falar o seguinte: blinde a sua mente. Nutri, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Calma, eu sei que você deve estar curiosa, né? Mas fique até o final, que eu vou te explicar técnicas, tá? Um passo a passo fácil que você vai conseguir. A Nutri tem 40 anos fazendo dieta, de formada 33, mas eu faço dieta desde os 14 anos. E eu sei muito bem o que dá certo, quais as dificuldades, tá? E eu criei esse mecanismo. Esse mecanismo, assim, é um passo a passo que você consegue blindar a sua mente e chegar até o final. Começar a reverter o reganho e conseguir combatê-lo, tá? Só você sabe a sua dor, né? Quando as outras pessoas falam, você tá engordando, nossa, olha lá, ela fez várias, a gente parece que escuta, né? As pessoas cochichando, não é verdade? E a nossa autoestima, ela vai lá embaixo, né? A gente fica, poxa, eu tô derrotada, eu não consigo, só comigo que isso acontece. A gente se olha no espelho, né? E assim, pô, depois de ter chegado lá, de ter emagrecido, aquela sensação de engordar de novo é pior do que quando a gente tava com a obesidade a primeira vez, não é mesmo? E eu sei disso, né? É aquela roupa apertada, porque independente da body, né? A Nutri também engorda e emagrece. E a sensação quando você engorda é que, caraca, por que eu fiz isso? E as pacientes que eu atendo que fizeram uma body, a sensação de fracasso é muito maior, porque elas foram ao extremo, né? Vocês passaram por uma cirurgia, né? Uma coisa invasiva, tiraram um pedaço do corpo de vocês, né? Cortaram o estômago, mexeram no intestino. Então, assim, é muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo mesmo. E não dá pra gente brincar com isso, né? Não é verdade? E quando abaixa a autoestima, não é só em relação ao nosso corpo, é a tudo. A gente não vai se impor perante um parceiro, porque se a gente se acha uma fracassada, a gente não fica legal no trabalho, não é verdade? Né? A gente começa a perder o controle, até com os filhos a gente não consegue se impor. Por quê? Porque a gente está fora de controle, a gente acha que é uma derrotada, que é uma fracassada. Mas está tudo aqui, na mente. Quando a gente conseguir blindar a nossa mente, que é o que eu vou explicar aqui, vocês vão ver como é que isso vai fazer toda a diferença. Então vamos lá, vamos trocar o mindset, que é o quê? Que é isso, Nutri? É a forma como você pensa, tá? Às vezes a forma como a gente pensa, e muitas vezes, gente, isso vem de anos, né? Vem da educação. A gente tem crenças limitantes, você não pode, mulher não pode, sabe? Aquilo fica, você tem que obedecer, seja boazinha. Então, às vezes é uma sensação de passividade. O que eu posso fazer em relação a isso? Não, tem uma hora que você tem que assumir o pulso da sua vida. Por que eu não tô, né? E você ir lá correr na frente, sim, eu posso trocar minha mentalidade. Não é porque eu vi a vida inteira que eu não posso. Você pode, depende de você, tá? E eu vou te ajudar. Acredito que no final desse vídeo você vai ter boas sacadas. E agora, antes de começar a aula, apenas para lembrar, tá? Todas as segundas-feiras, às 19 horas, serão postados novos vídeos para ajudarem mulheres bariatricadas a combaterem o reganho. Esses vídeos vão estar postados tanto no IGTV quanto no canal do YouTube Nutri Carla Coelho. Tá bom? Que se você não viu os primeiros episódios, é só entrar e procurar. Tem uma série e a gente vai continuar postando toda segunda. Não deixe de ativar o sininho, tá? Pra você ser notificada quando chegarem novos vídeos, tá bom? Tamo juntas aí nessa luta.
Agora vamos lá que eu vou começar a nossa aula. Existem muitos problemas, tá? Por trás desse reganho, desse grande obstáculo. E a gente precisa primeiro entender o que são esses problemas para a gente poder combater, que é o que? A baixa autoestima. Se a gente não transformar, né, e não atacar a causa raiz, o impacto, né, no processo vai ser pequeno. A gente tem que acertar o que está atrapalhando o emagrecimento de vocês. Tá legal? Na vida de um bariatricado, então, quando baixa a autoestima, o impacto é devastador. Devastador, tá? É enorme. Se você cai, né, e cai a tua autoestima, você fala, pô, eu fracassei, eu tô com reganho, que é o que acontece? A nossa determinação, a nossa força de vontade, né? Isso tudo vai embora. E aí, se a pessoa não tiver um apoio, um controle emocional, ela cai muito. Eu já vi gente assim, chegar à depressão, ter reganho quase de tudo que perdeu na bari, né? A pessoa fica triste, ela vai buscar compensação em outras coisas, muitas vezes porque ela engorda, ela começa a comer mais para compensar isso, né? E ela vai aonde? Onde ela sempre foi, que o que? A comida era seu porto seguro, né? A comida era sua amiga. Ah, eu tô triste, né? A pessoa tava triste, ela comia. Era o alento de uma vida inteira. Às vezes a pessoa tava ganhando peso há 30 anos, né? E ela faz uma bari. Isso não muda apenas numa cirurgia. A cirurgia é no estômago, né? Muitas vezes a comida, ela remete a afeto, a amor, a carinho materno, né? São tantas lembranças, sensações, às vezes aquilo tá gravado numa zona lá profunda, no subconsciente, né? Perigosa e profunda. Então, se a pessoa tá triste, ela quer o alento, ela quer carinho. Muitas vezes a gente come não é por fome, a gente quer carinho, a gente quer afeto, a gente quer amor. E isso tá gravado no nosso subconsciente. Ah, não é porque eu sou uma fracassada, eu fiz a bari, eu voltei a comer. Não. O nosso lado racional, ele sabe que não deve, né? Só que a gente tem um lado emocional, que eu falo que é a nossa criança interior, né? Ela quer porque quer, e eu quero agora. Ela pensa sempre no prazer imediato, né? Ela não pensa na consequência, o que vai acontecer depois, não é isso? A criança, eu quero um doce, eu quero um doce. Ah, mas vai dar cárie, não é a hora de comer. Não. Então, bariatricado, eu não posso comer, eu vou ter ganho, mas eu quero porque eu quero. Tem aquela urgência, né? E muitas vezes, gente, esses instintos, eles são muito fortes. Comer é um instinto de sobrevivência. A gente não é danada, safada, muitas vezes. Eu comi por falta de vergonha. Não, isso aí tá entre as nossas necessidades básicas. Comer e se alimentar é pra gente estar vivo, não é isso? Eu sempre me senti culpada por comer. Mas por que eu tô comendo? Eu não presto, eu não devia. Só que a gente precisa, né, saber diferenciar o que é a fome de verdade, né, do comer emocional, do comer quando eu tô nervosa, do comer quando eu tô com raiva. E esse é um dos pontos chaves. Quando vocês começarem a identificar a fome, se ela é real ou emocional, a gente começa a virar o jogo. Outro dia, eu vi o desespero dos meus cães, tá? Pra eles comerem. Sério, gente, caiu minha ficha. Eu falei, não é possível. Eu botei o potinho e eles saíram desesperados. Eu falei, nossa, não sou eu, né? E eu parei pra pensar, e é verdade, gente, né? Tirar um pouco a minha culpa é um instinto de sobrevivência. E por isso que a luta é tão cruel, porque a gente luta contra o instinto de sobrevivência. A gente só tem que entender o que é a fome de verdade e separá-la da fome emocional. Quando a gente aceitar que enquanto a gente não aceitar, que se a gente não trocar a nossa mentalidade, nada vai acontecer. Essa mudança, ela tem que ser de dentro para fora. A sua bari foi ótima, te ajudou, né? Você perdeu aí em média 20% do seu peso no dia da cirurgia em apenas 3 meses, não é verdade? E depois você continuou perdendo peso aí por 1 ano e meio a 2 anos, né? Umas perdas menores e tudo. Então a bariátrica foi ótima. Tem aquela fase da lua de mel, né? Quando você tá motivada, tá todo mundo te elogiando, você tá seguindo o pós-cirúrgico, fazendo a dieta direitinha, não é verdade? Fazendo todas as reuniões de acompanhamento, tudo que mandam. Mas com o tempo, você entra na rotina. Eu não preciso mais naquela reunião. Não, eu posso comer um pouquinho mais, não é verdade? Aí descobre que de repente não tem tanto dumping, descobre que se comer um doce em determinado horário, eu nem vou contar a dica, não dá o dumping, né? Eu não passei mal e eu não engordei, porque não vai engordar. 1 ano e meio a 2 ainda não dá esse efeito, né? Você vai comendo. Só que começa aos pouquinhos. Um pouquinho que você vai comer, você começa cada vez a comer um pouquinho mais. E aí, se você, durante esse 1 ano e meio a 2, não incorporou na sua rotina novos hábitos alimentares
que é isso, Nutri? Novos hábitos, gente. É comer carnes magras, legumes, verduras, comer salada, ter coisas saudáveis na sua casa. Não só para você, mas para a família. Tudo bem, se você for mais nova, morar com seus pais, tente pelo menos ter essa rotina, converse com a sua mãe, né? Se você for a dona da casa, melhor ainda, converse com a sua família, vamos ter hábitos saudáveis, tá? Isso vai fazer a diferença. O que vai manter a base de vocês são os hábitos saudáveis de alimentação e exercícios físicos. Ah, Nutri, mas eu odeio academia. Tá legal, mas vale caminhar no parque, vale você subir escada, vale você se movimentar. Tente, busca alguma atividade que dê prazer. Também não adianta assim, fiz minha barra, eu vou fazer, vai pra ginástica todo dia com aquele sofrimento, sabe? Se for muito sofrido, a gente tem a tendência de abandonar. Isso não vai se manter a longo prazo. Tem que ser uma atividade prazerosa. Eu descobri prazer, de repente, andando de bicicleta de manhã cedo, porque eu vejo a natureza, eu curto isso. É um espaço, é um tempo para mim. Eu não vejo mais como uma obrigação de exercício físico. Às vezes, uma caminhada de manhã pode ser o tempo que falta para vocês terem só para vocês. Muitas vezes, mulheres, elas não cuidam só delas, elas cuidam da família, do marido, dos filhos. São tantas atribuições, tantas tarefas que a gente tem que fazer, que a gente fica doida. E às vezes esse momento de manhã de uma caminhada pode ser um momento que vocês vão dar uma refrescada na mente, que vocês vão pensar em vocês, que vocês vão pensar em coisas boas, e assim a gente começa a blindar a nossa mente. É assim que começa, primeiro com amor próprio. Eu vou falar todos os passos certinho, mas primeiro vocês precisam o quê? Se amar, se priorizar. Não, a minha barra é importante, eu tô perdendo a minha barra, eu tô tendo reganho. Chega, não dá mais, eu preciso fazer diferente. E como é que a gente faz diferente? Se priorizando. Então, procure um tempo no seu dia. Nutri, eu não tenho tempo. Se você não tem um tempo para cuidar de você, não tem jeito, o reganho vai chegar, porque você vai correr, vai fazer tudo para todo mundo, vai comer o que tiver, né? O que for mais fácil muitas vezes, não é por fome, não é por nada, é o alimento que tem ali. E muitas vezes o alimento que tem ali, gente, ele é muito calórico, porque as coisas mais baratas e mais fáceis são calóricas. Você comer um sanduba, né? Vou pegar um sanduíche, vou pegar um pacote de biscoito, vou comer um refrigerante. Então a gente não pode estar ao acaso. Quais são as causas desse problema? Né? É a facilidade, como é que essas críticas elas abalam a nossa consciência, né? E mais, né? Ela vai baixar a nossa autoestima nessa luta contra o reganho. Qual é a causa disso? Por que a gente fica tão abalada? Como é que a mente está tão relacionada com o reganho? Tá? Por mais que a gente seja forte, gente, a vida inteira, né, o ser humano ele é feito de elogios, de motivação, e a autoestima ela é construída ao longo do tempo, né? Às vezes na infância, depende muito da educação também. Se a mãe não falou, pô, você é forte, você pode. Muitas vezes as mulheres, né, acaba que na correria, não é culpa de ninguém, mas essa autoestima não foi, e principalmente quem já foi obeso, né? A gente já teve acima do peso, então como a gente sofre bullying, como as pessoas julgam, né? Só quem já fez uma bariátrica, só quem já foi obeso sabe quanto que a gente sofre. Então é aquela autoestima que ela já foi triturada, amassada, né? Já passou por muita coisa. Com a bariátrica, a gente perde, a gente levanta, né? Só que a gente levantou, mas foi um pico, não tem uma base sólida, concorda? Só a gente sabe as dores que estão ali por baixo e os medos. Só que uma coisa é legal, o medo de voltar a engordar é ele que protege a gente. E esse medo de voltar para onde a gente estava, né, ele protege muito. Se a gente não tiver esse medo, a gente começa a engordar e vai embora. Então o medo por um lado é saudável, só que ele fragiliza também. Né? Por quê? Porque a gente fica abalado. Eu comecei a engordar, caraca, tudo aquilo que eu tinha conquistado, que eu tava feliz, que eu tinha perdido peso, meu Deus, eu comecei a ganhar. Caraca, eu tô fora de controle. Por isso que eu sempre falo, né? Bari no controle, eu no controle. Isso é muito importante. Se a gente sentir que tá saindo do controle, é a hora que a gente tem que parar, vamos ajustar o nosso mindset, vamos ajustar a nossa mente. Onde é que eu tô, quanto que eu ganhei, tudo bem, eu não vou chorar o que eu ganhei. Outro dia uma paciente me falou, eu ganhei 10 quilos. Eu falei, mas quanto que você perdeu? 40. Que bom, então 30 você ainda não recuperou. Vamos correr atrás de eliminar esses 10. Esse é o segredo da mente. Pode parecer bobagem, mas é como você enxerga a situação, tá? E aqui eu vou dar os passos para vocês, pra gente conseguir fazer isso. Combinadas? Agora vamos lá. Como blindar a sua mente? Eu vou dar 6 passos que, seguido da forma correta, tá? Sem você pular nenhum, eles podem sim blindar a sua mente, tá?
você vai permitir uma nova visão, criar um novo mindset, tá? E se você ficar livre desse obstáculo, você vai ver que tudo vai dar certo, tá bom? Então vamos lá, preste atenção que eu vou começar a falar aí os 6 passos. Então o primeiro passo é defina onde você está. Onde eu estou? Qual é o meu estado atual? Escreva numa folha de papel. Eu estou com reganho de 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, 5 quilos, 3 quilos, o que for. Esse é o meu estado atual. Onde é que eu estou? Estou com isso. Eu tenho tantos anos de Bali, estou com isso, tá? Porque a gente precisa saber aonde a gente está, para assim a gente poder saber aonde a gente vai chegar. Sem culpa, sem drama, nada. Qual é a foto? Eu quero que vocês tirem uma foto do cenário atual, tá bom? Então, o primeiro passo para trocar uma mente é onde eu estou. É se situar. Porque se eu tô fora de controle, eu não sei nem onde eu tô. Então, onde é que você tá? Você está aqui, tá? Esse é o primeiro passo. Agora, vamos lá. Vamos pro segundo. Não deixe, pega uma folha de papel, pega uma caneta, né? Se você usa algum aplicativo para anotação também. Mas escreva ali. Eu fiz a Bari em tal ano, eu tenho tantos anos de Bari, né? Eu perdi tantos quilos. E em quanto tempo foi esse reganho também? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu tive reganho de 10 quilos, mas em quanto tempo? Até que não foi tanto por ano, né? Às vezes são escorregadinhas pequenas que vocês vão dando, e aí se não vai na causa raiz, elas vão aumentando o teu ganho de peso. Tem gente que ganha 3 quilos por ano. Em 3 anos, 3 vezes 3, 9 quilos. Não é verdade? Então, às vezes, assim, são detalhes que se você corrigir um pouquinho no dia, não vai dar esse ganho no mês, não vai dar no ano e não vai dar o acumulado. Beleza? Segundo passo, se autorresponsabilize. Mas não se culpe, tá? Mas né, não adianta se punir, se culpar. Se autorresponsabilize. De quem é a culpa? É minha. Isso é importante, tá? A responsabilidade é minha. Fui eu que reganhei. Mas tá bom, se fui eu que reganhei, eu também posso perder. Eu posso eliminar. Não vamos botar a culpa em ninguém e nem em nada. Muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que prejudicam a gente ou não nos ajudam. Às vezes um familiar, um marido, né? Leva a gente para jantar fora, vai para um rodízio de pizza, né? E assim, não ajuda mesmo. Algumas pessoas podem não ajudar, mas a culpa é nossa, porque eu posso ir em qualquer lugar e falar não, obrigada. Ou, né, ninguém coloca comida na nossa boca por força, né? Então a gente permite. Então a gente tem que não permitir. Se a gente for num lugar com muita tentação, eu sei que é super difícil, gente, mas não, eu vou comer só um pedaço. Por isso que o controle tem que ser muito forte. Então muitas vezes a culpa pode ser de outras pessoas, sim, mas a principal é nossa. Então enquanto a gente ficar culpando os outros, não adianta. A solução não vai vir, porque os outros não vão resolver o nosso problema. O reganho é nosso e a gente tem que resolver isso, tá? Então isso é uma parte muito importante aí do mindset. E não culpar ninguém nem nada. Agora, eu vou falar o seguinte, tem algumas coisas que acontecem que são pesadas. Muitas vezes as pessoas chegam para mim com reganho, mas com histórias bem complexas. Eu tive um reganho depois que eu perdi meu pai, depois que eu perdi minha mãe, né? São perdas profundas e a pessoa, foi aquilo que eu falei, né? Quando a pessoa tá triste, deprimida, ela tende a voltar para onde dava conforto. E a comida, às vezes, é o conforto da pessoa. Então, assim, é complexo, mas às vezes vale mais a pena você procurar uma ajuda profissional, procurar uma psicóloga para ajudar a passar por esse momento, né? Buscar algumas outras alternativas. Se você vê que tá tendo reganho, que tá ganhando peso e não tá conseguindo lidar com essa situação, muito mais fácil, né? Quando você se autorresponsabiliza, eu também não consigo. É muito pra mim sozinha. E não é vergonha nenhuma, né? Procure uma psicóloga, ou que tenha te acompanhado na cirurgia, procura, hoje em dia tem online, veja se tem pelo plano de saúde, sabe? Tem várias alternativas. Mas o quê? Pra você ter alguém pra te dar esse suporte, esse apoio emocional, que às vezes é a causa raiz pra você estar comendo. Então tem fatores que são punk, né? Tem gente que chega pra mim, acabei de ter um filho, a gente engravida, engorda, né? Então, e às vezes não é só um fator, tô com problema de tireoide, Nutri, tô engordando, né? Tem pessoas que às vezes não estão podendo fazer exercício físico porque machucaram o joelho, estão com problema na vértebra, né? Então são coisas que atrapalham, né, a pessoa ter aquela vida normal dela. E aí esse pode sim ser um gatilho pro reganho. Então, quando eu falo autorresponsabilize, eu sei que essas coisas aconteceram, mas assim, independente do que aconteceu com você, tá? Pode ter acontecido tudo. Independente do que aconteceu com você, você não é o que aconteceu com você. Você é o que você faz com o que aconteceu com você. É ruim, é triste, a gente vai chorar, a gente vai passar aquele momento, mas tem uma hora que a gente vai parar,
vai olhar e falar, nossa, eu perdi mesmo, né? Eu posso mudar isso? Não posso. Infelizmente não posso. Como é que eu vou lidar com isso? Né? Isso está me prejudicando, eu estou tendo reganho. Então, o que eu posso fazer para isso? Mas a responsabilidade é sua, tá? É da própria pessoa. E é difícil eu falar isso para vocês, mas eu preciso falar, porque só quando a gente assume, a gente consegue mudar, tá bom? Esse foi o segundo passo. Vamos lá, que agora eu vou passar o terceiro passo. Agora, o terceiro passo é aceite o que aconteceu, né? Assim como eu falei autorresponsabilidade, o terceiro passo é aceite. Aconteceu. Teve o reganho, não se torture, tá? Mais de 50% das pessoas que fazem a bari acabam tendo algum nível de reganho, tá? Às vezes até 75%, dependendo. Então, não é só você que teve. Um monte de gente tem, acontece, a gente tem que saber tratar. Por quê? Porque só a cirurgia ela não resolve, né? Eu falo sempre, tem que trocar os hábitos, né? Tanto os alimentares quanto incluir exercício físico, porque os hábitos alimentares você vai ingerir menos, né, calorias, e no exercício você vai gastar mais. Mas essa fase da aceitação aconteceu, eu aceito. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Ho'oponopono, tá? É uma técnica que é muito legal. Muita gente às vezes engorda por raiva ou sofre a vida inteira. E o Ho'oponopono é uma técnica, né, que ela fala, eu te amo, me perdoe, me desculpe, né? Assim, a verdade é essa, enquanto a gente não se perdoa, né? Se perdoe, aconteceu. Enquanto a gente fica, eu não devia. Esse sentimento, gente, acaba com o fígado. Libera cortisol, que é um hormônio, né, de estresse. Isso tudo atrapalha também o emagrecimento, a vida de vocês. A gente fica o dia inteiro com aquilo martelando. Então, assim, não se culpe. Aceite, aconteceu. Mas não é aceitar o reganho ou aceitar a obesidade, né? Eu vou aceitar que eu ganhei esses quilos. Tá bom, tem gente que ganha um pouco, tá bem. Mas se você quiser lutar contra o reganho, só não se culpe. Vai ter um plano de ação, eu vou começar esse plano de ação, eu vou atuar, eu vou fazer coisas objetivas para virar. Mas se não, gente, é só né? Você fica ali, ó, batendo naquela tecla, você não devia, você só tá se machucando. Não é verdade? Você só se machuca, você não vai e toma uma atitude. Então, aceite. Aconteceu. Aconteceu, eu me perdoo, eu não queria. Tiveram motivos para isso acontecer. Cada um sabe o motivo por trás. Ano passado eu engordei quase 15 quilos. Foi a pandemia? Já tinha engordado antes. Foi a menopausa? Um pouco. Mas o que? Tiveram coisas emocionais, problemas na minha vida, né? Cada um sabe aquilo que passou. Cada um sabe aonde aperta, né? E como é que a gente vai para a válvula de escape que não pode ir. Então, por exemplo, a Nutri não pode engordar, não é verdade? E ninguém que fez uma bari quer engordar. Então, quando a gente emagrece, a gente eu assumi o controle da minha vida. Eu tenho os meus problemas, mas eu sei gerenciar os meus problemas. Sei o quê? Me punir. Porque muitas vezes a gente faz tudo para todo mundo e a gente não faz pra gente, não é verdade? Agora, o quarto passo é o quê? Identifique a causa do que aconteceu. Tá? A gente tem que saber como é que foi esse reganho, né? A gente não vai ficar torturando, a gente já aceitou, só que agora a gente tem que saber qual foi a origem desse reganho pra gente poder atuar, né? O que aconteceu? Você trocou de compulsão de comida para bebida? Foi o álcool, né? A gente tem que descobrir a causa raiz do seu reganho. E só você vai poder fazer isso, sendo sincera com você, tá? Seja muito sincera consigo. Né, consigo mesmo. Eu belisquei mais, eu comi mais doce. Analise a situação, né? O que aconteceu para você ter esse reganho? Eu não fui caminhar, eu não tenho feito tanto exercício. Pode ser até a idade, eu tô gastando menos, entrou a menopausa, né? Qual foi o seu gatilho? Procure isso, porque você sabendo o que aconteceu, você identificando, né? Aí sim você pode fazer um plano de ação para combater isso. Né? E tem várias causas, tanto que eu falei, como exercício, deixa eu pensar que não, eu gosto muito de chocolate Nutri, eu acho que eu tenho comido mais um pouquinho de chocolate, ou não, eu tô botando muito molho pronto na salada, eu ponho queijo em tudo, né? Eu coloco muita gordura, eu tô comendo mais. O que é? Identifique esse passo, isso é muito importante, anote na sua folhinha de papel, no seu aplicativo, tá? Que esse passo é muito importante.
Pare, pense, não precisa fazer com pressa, não precisa ser durante esse vídeo. Só coloque o tema, tá? E depois você com muita calma vai preencher. Porque aí a gente, sabendo a causa raiz, a gente tem como atuar. Combinado? O quinto passo. O quinto passo é tenha um plano de ação. Você já identificou qual era o seu problema, então na sua mente você vai fazer um plano. Ah, era álcool, pô, eu vou tomar 0 álcool. Não, eu não vou mais beber, eu vou fazer uns drinks com água tônica e com frutas. Eu vou tentar, entre um copo de bebida, eu vou tomar 2 copos d'água, né? Usar essas estratégias. A gente tem um vídeo bem legal também sobre compulsão por álcool, vale a pena vocês verem. Utilizem essas dicas. Ou seja, o que é importante? Vocês terem um plano para cada problema. Ah, por que aconteceu o meu reganho? Eu comi mais doce. Então tá bom, eu vou comer doces diet, vou comprar leite condensado diet, vou fazer um leite condensado fake, eu vou fazer sobremesas mais leves para quando me der essa vontade de doce. Eu vou comer um chocolate meio amargo, vou ter sempre uma trufinha para uma emergência, se for o doce. Se for o caso do álcool, as dicas que eu coloquei aqui para vocês, ou evitar situações que te levem ao álcool, né? Ah, vou sair com as amigas para beber, já é um problema. Você pode estabelecer quanto que você vai consumir. Ah, eu vou tomar só um copo, né? Eu vou tomar 2 bem devagarzinho, eu vou diluir. Então, tenha um plano de ação. Por quê? Você com esse plano de ação na mão, você vai se sentir mais poderosa. Ah, eu já sei o que eu tenho, eu já sei aonde eu estou, eu sei aonde eu quero ir, né? Eu tenho um plano de ação para mudar isso. Então você estabelece metas. Ah, eu não estou fazendo exercício físico. Ok, vou me matricular numa academia. Nutri, não tenho dinheiro. Ah, eu vou contratar uma personal, eu vou fazer umas aulas online em grupo, né? Ah, não, eu vou pegar então, não tem condição, vou ver um vídeo na internet, eu vou sair para caminhar, eu vou comprar uma bicicleta ergométrica. Seja o que for, mas faça um plano. Para quê? Para você se movimentar. Porque para tudo, né, tem uma alternativa quando você quer. E você já definiu o que você quer. Então, vamos buscar essas alternativas, tá? Tenha esse plano de ação em mãos. Isso é muito importante. Esse foi o quinto passo. Agora eu vou falar para vocês o sexto e último passo. Você tem que monitorar se isso está acontecendo. Ai, Nutri, que é isso? Você vem com essas palavras complicadas. Não, você já sabe qual foi o seu ganho, você já sabe por que ele aconteceu. Você acabou de fazer um plano, né? Pelo menos anotou para fazer o plano, mesmo que você faça depois com mais calma, né? Estabeleceu aí as ações, anotou. Agora você precisa controlar se está dando certo. Como é que é isso? Monitore semanalmente pelo menos seu peso. Eu vou me pesar e vou olhar. Tá baixando a balança? Muitas vezes o peso também, ele não reflete. Eu gosto muito das medidas, para vocês se medirem. Por quê? O peso pode aumentar quando você tá para ficar menstruada, pode aumentar por retenção de líquido. Se você tá fazendo academia, você pode estar ganhando massa muscular e aí o seu peso não vai descer. Você tá mudando a sua estrutura corporal, né? Você tá trocando massa gorda por massa magra. Tá saindo a gordura, mas tá chegando o músculo e ele pesa também. Então assim, mas monitore. Pesando, medindo, semanalmente. Ah, não, Nutri, semanalmente eu não quero, eu quero uma vez por mês. Tá bom, pode ser uma vez por mês. E aí, como é que tá? Você tá perdendo ou não tá perdendo? Pra saber se seu plano tá dando certo. E se ele não estiver dando certo, vai lá e ajusta. Ah, por que não tá dando certo? Não, eu não tô conseguindo sozinha. Procure uma profissional, procure uma nutricionista, procure uma psicóloga, monte tua equipe multidisciplinar novamente, se for o caso, né? Porque a gente sabe que o reganho às vezes não é só uma faceta, são várias, né? Ah, eu tenho uma pessoa de educação física, eu tenho uma pessoa que me dá o apoio psicológico. Ai, Nutri, eu não posso isso tudo. Vê no plano se você consegue, busque ajuda, busque consultas online, busque apoio em grupos, né? Isso tudo. Só não pode ficar parada e aceitar o reganho. O mais importante então desse vídeo foi o quê? Mude a sua mentalidade, tenha um mindset de vencedora, tá? Siga esses 6 passos e eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Gente, para finalizar, eu quero convidar vocês, né? Falar mais uma vez que toda segunda-feira, às 19 horas, novos vídeos serão publicados aqui, tá? Tanto no IGTV quanto no canal do YouTube da Nutri Carla Coelho. Se você ainda não ativou o sininho, ative para você ser notificada de novos vídeos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? E vamos embora, vamos reverter esse reganho.